sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Irmãos amigos da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E hoje estamos dando continuidade ao estudo da obra Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade generosa de Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Este livro é um livro de comentários acerca de assuntos, de temas que nos são trazidos em O Livro dos Médiuns. E a página de hoje, que ele intitulou Incrédulos, é o comentário de uma dissertação, a 6ª dissertação do capítulo 31, que é justamente o que fala das dissertações espíritas. E aqui é uma dissertação sobre o espiritismo. Eu vou ler essa dissertação 6, que vai ser bem interessante para o nosso entendimento. Não vos assusteis com certos obstáculos, com certas controvérsias. A ninguém atormenteis com quaisquer insistência. A persuasão só chegará aos incrédulos pelo vosso desinteresse, pela vossa tolerância e vossa caridade para com todos, sem exceção. Guardai-vos principalmente de violentar a opinião, mesmo pelas vossas palavras ou por demonstrações públicas. Quanto mais modestos fordes, mais conseguireis tornar-vos apreciados. Que nenhum motivo pessoal vos faça agir e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Os espíritos, por ordem de Deus, trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. E vós, espíritas, fazei o mesmo. Então, essa dissertação de São Luís, que é, como nós sabemos, o guia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que está em O Livro dos Médiuns. E Emmanuel, comentando essa dissertação, numa mensagem psicografada na reunião pública de 9 de maio de 1960, que ele intitulou Incrédulos, começa nos falando assim: regozijar-se-iam sim com a verdade que nos enriquece de otimismo e consolo. Se pudessem, acalentariam a claridade da fé com a emoção dos cegos que recobrassem repentinamente a visão diante da alvorada, deslumbrados de júbilos. Se pudessem, estariam erguidos à confiança, como árvores generosas levantadas para o céu. Contudo, transitam na terra a feição de alienados mentais que a ciência não vê. E é muito interessante, meus irmãos. Ele fala nos alienados mentais que a ciência não vê. E quantas vezes, amigos e irmãos, nós nos portamos assim. Nós começamos a viver sob sistemas, sob pressões. E que felicidade quando chega alguém e nos dá um toque. Porque às vezes pela nossa ansiedade, pelas nossas vaidades, pelo nosso orgulho não podado, a gente acaba fazendo uma confusão, um torvelinho, que acaba inquietando os que estão à nossa volta. E como é bom a gente ser chamado, porque às vezes a ciência não vê, e muitas vezes a sociedade chama isso de produtividade, chama isso de eficiência, eficácia. Pensamento
rápido, produtivo, tem uma série de adjetivos, uma série de qualificações, porque às vezes interessa a um grupo esse comportamento. E muitas vezes aqueles que entram na descrença são considerados como pessoas de pulso, pessoas de fé, pessoas altamente racionais que não podem acreditar em qualquer coisa. Mas Emmanuel continua dizendo: terrenos devastados pelo incêndio das paixões acabam dominados pelos vermes do materialismo, que lhes corroem os últimos embriões da esperança, muitas vezes em festim de sarcasmo. Meus queridos, olha, é da gente ficar emocionado como é que essas ideias materialistas elas tinham a esperança. Hoje mesmo o programa é gravado, conversando com alguém, a pessoa foi logo falando da questão da segurança. E falou de crime organizado, se juntando com outra facção, tudo isso, e a pessoa falou assim: só vai piorar, imagina como a gente vai viver. E naquele momento, a gente via e conversava um pouco sobre a situação assim, mas quem disse que vai acontecer? Porque quando eu perco a esperança, eu acabo frustrando, eu acabo quebrando a possibilidade da qualidade de vida que eu posso ter. Vamos dizer até que aconteça, mas vai acontecer quando? E aí eu já começo, até o período que acontecerá ou não, a viver uma tormenta. Essa tormenta que é causada pela falta da esperança, que vai frustrando as minhas metas, os meus objetivos, que vai me tirando a alegria de viver, que vai complicando o meu relacionamento com os meus irmãos, causando um prejuízo imenso à minha vida moral. Sem contar que eu começo também a atrair, começo a fazer parte da minha vida, começo a fazer parte do meu roteiro reencarnatório, um acompanhamento de espíritos pessimistas, que são esses espíritos muitas vezes medrosos, que não querem encarar a reencarnação, que não querem, que se acham frágeis diante dos desafios, que muitas vezes assumem comportamento de fuga da realidade através da adição, através das diferentes complicações que a gente acaba se envolvendo desnecessariamente. Então, quando ele fala dos vermes do materialismo que começa a dominar, e quando no Livro dos Espíritos se fala que o principal recurso que a doutrina espírita coloca, combater o materialismo, é isso, meus irmãos, que a gente às vezes associa o materialismo ao consumismo, à vivência das questões materiais, mas o materialismo é uma ideia que faz com que eu veja tudo no aqui e no agora, e que estimula o meu orgulho de pensar que todas as minhas apreciações são de excelência. Tudo aquilo que eu quero é de excelência, tudo aquilo que eu quero é bom, é belo, é verdadeiro, é a melhor coisa que possa acontecer. E aí a pessoa se torna irônica, a pessoa se torna descrente e muitas vezes até ironizando, destruindo a reputação daquele irmão que crê, daquele irmão que ama, daquele irmão que trabalha, daquele irmão que confia. Acaba criando um mar de confusão, não é? E continua Emmanuel a nos falar assim: quereriam vibrar ao calor da convicção na sobrevivência, mas trazem o coração enregelado pela névoa da morte. Meus amigos, esse programa está na semana em que há a comemoração de finados. E quantos amigos, quantos irmãos
colocam na morte o ponto final da vida. E se é o ponto final da vida, todo o meu comportamento, toda a minha movimentação, todos os meus ideais estarão reduzidos, terão uma expressão de finitude. E isso enregela, é a névoa da morte enregelando o nosso coração. E quando o coração fica gelado, é difícil, né? Porque o coração, é muito linda essa imagem, pela circulação, por pulsar, ele tem um calor. A imagem do coração, por isso tem até o pintado de vermelhinho no desenho das crianças, no desenho geral, né? Traduz calor, traduz aconchego, né? Traduz acolhimento. E quando ele está gelado, pela névoa da morte, toda essa gama de sentimentos produtivos, sentimentos estimuladores ao progresso, tudo isso vai paralisando. E a gente tem que ter muita atenção, porque muitas vezes pela dor legítima da desencarnação, é uma dor legítima, a gente acaba entrando, né, nesse trem do materialismo e ficando enregelado por essa névoa, que é a névoa da morte, que o nosso Emmanuel vai dizendo aqui para todos nós. E é em função disso, amigos, que nós vamos estudando para que essa vibração de esperança jamais se arrefeça das nossas vidas. A gente vai estudando, a gente vai agregando valores, amizades, vibrações construtivas para que nós não nos percamos nessas tramas que a ideia materialista enrede em nossas vidas, para que não sejamos assim médios da desesperança, médios que confiam no pior e que passam essa ideia, a pior parte, para o outro. E com certeza a Rádio Rio de Janeiro sempre apresenta um papel muito relevante nessa nossa transformação moral. E nós estamos assim nesse período maravilhoso de comemoração dos 52 anos da rádio, né? Muito felizes e gratos por todo o bem que essa rádio tem prestado a cada um de nós, particularmente, e a todos nós enquanto família espírita, nessa união em torno de Jesus, em torno do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. E hoje, nesse clima de festa, estamos estudando a obra Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a lição intitulada Incrédulos. É um comentário da dissertação 6, do capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, mensagem recebida na reunião pública de 9 de maio de 1960, e hoje nós estamos no programa 33 acerca dessa obra maravilhosa, elucidativa e cristã. Então vamos continuar com a fala de Emmanuel junto a todos nós. Continua ele a nos dizer: são legisladores e não procuram as leis profundas que regem a vida. São professores e não conhecem a essência das lições que transmitem. São médicos e não auscultam os princípios sutis que organizam as formas. São juízes e não estudam as reações do destino nas vítimas do mal que lhes são dadas a exames. São advogados e não identificam a santidade do direito. São artistas e não buscam a glória oculta da arte. São operários e não percebem a substância divina do trabalho. São pais e mães e não pressentem a sabedoria com que se lhes estrutura o alicerce do lar. Incrédulos
tateiam na sombra que lhes verte do cérebro mergulhado na incompreensão. Olha, belíssima essa fala trazida pelo nosso querido Emmanuel, porque, na verdade, a gente encontra sentido da vida nas coisas mais simples do nosso dia a dia. É no cuidado do lar, é na gestão profissional, seja ela do juiz ao operário, qual seja no nosso relacionamento. Então, é essa busca da essência divina, do objetivo da vida, que compete a todos nós. A nossa vida, então, seria um movimento de observação. Observação, não precisa acontecer o que está acontecendo na casa do outro, ou na vida do outro, ou em outra sociedade. É nesse momento a gente observar, né, como é que está a nossa relação com as experiências que Deus, nosso Paizinho, está oferecendo para a gente aproveitar. Porque senão a gente passa pela experiência, mas não compreende, e aquilo que eu não compreendo eu não consigo aproveitar. E Emmanuel continua nos falando assim: não lhes agrave dos padecimentos com palavras amargas. Porque, na verdade, gente, tanto o legislador que não procura as leis profundas que rege a vida, professor que não conhece a essência das lições, os médicos que não vê esses princípios superiores na organização da vida, os juízes que não estudam as reações no destino das vítimas, né? Os advogados que não identificam a santidade do direito, os artistas que não buscam a glória oculta da arte, o operário que não percebe a substância do trabalho, pais, mães que não vê a sabedoria do alicerce do lar, todos esses estão mergulhados na incompreensão. E aí Emmanuel diz que a gente não agrave esses padecimentos com palavras amargas, porque são dores que a pessoa nem sente que está doendo. Sabe aquela questão que está doendo tanto que a pessoa não sente? E depois, quando ela para, é que ela vai ver a dor profunda. E aí Emmanuel coloca: injuriando-lhes as opiniões, mais abriremos as feridas que lhes sangram no peito. Então, a gente revolve, aumenta a ferida sem oferecer o remédio. Não adianta, não é, meus amigos? E ele continua aqui: o azedume estabelece para os espíritos viciados na irritação 6 modalidades de tributos calamitosos. E aí, Emmanuel, com essa didática linda, ele vai falando: primeiro, a perda do trabalho. Segundo, a perda do auxílio. Terceiro, a perda do equilíbrio. Quarto, a perda da afeição. Quinto, a perda da oportunidade. E sexto, a perda do tempo. Meus amigos, como é que a gente, quando se vicia na irritação, olha que coisa séria, e é séria para todos nós, porque já percebemos, meus amigos, que a gente se irrita por tão pouca coisa. É só ser contrariado numa simples questão: o tempo mudou, aí eu já fico irritado, porque eu queria que fizesse sol, fizesse chuva, né? O tempo está passando e não deu tempo de eu fazer tudo que eu queria. É outra irritação. O outro não entendeu o recado que eu dei. É outra irritação. E assim a gente vai passando, sem aproveitar esse tempo que é bênção de Deus em nossas vidas. E aí a gente, quando entra nessa irritação, e a irritação se transforma em vício, uma viciação, vamos prestar bem atenção, queixa e irritação, Emmanuel coloca como vícios. E a gente perde o quê? O trabalho, a gente perde o auxílio, a gente perde o equilíbrio, a gente perde os afetos, a gente perde a oportunidade e a gente perde tempo. E quantas vezes, meus amigos, o nosso trabalho é feito num clima de irritação, de tensão, de nervosismo.
e a gente não se dá conta dessas grandes perdas que acabam envolvendo os nossos dias, não é? E aí Emmanuel vai encerrando dizendo: diante deles, nossos irmãos que se tresmalharam na irresponsabilidade e no desespero, desdobremos a abnegação, a tolerância e a caridade, multiplicando as obras da educação e os valores espontâneos do bem, porque toda criatura que nega a paternidade de Deus e recusa admitir a existência da própria alma está carecendo de socorro no hospital da oração e no abrigo do bom exemplo. Então, cuidemos bem, meus amigos. Se a gente está negando Deus, se a gente está negando a imortalidade, a gente necessita desse socorro no hospital da oração e no abrigo do bom exemplo. E é interessante que alguém pode falar assim: ué, Deusa, mas está falando dos outros. Mas toda vez que eu entro nessa irritação, nesse melindre, e vou fazendo disso um estilo de vida, e vou fazendo disso um modo de ser, eu, na verdade, eu estou questionando a bondade de Deus na minha vida. Na verdade, mesmo que eu fale sobre a imortalidade, né, eu estou vivendo como aqueles espíritos que Emmanuel fala naquele parágrafo lá na frente. Naquele momento em que eu estou enregelada pela névoa da morte, em que eu estou me desesperando pelo transitório, investindo tudo no que é transitório, esquecendo daquilo que é essencial na minha vida. Então, amigos, que a gente possa aproveitar essa semana em que o calendário humano fala sobre a questão dos finados, né? Fala sobre a questão da desencarnação, que a gente aproveite para pensar na nossa vida, porque a gente não é dono do próximo minuto na existência física, mas a gente será dono de todas as resoluções que eu tomar. E para tomar resoluções eu tenho que pensar: eu estou tomando resolução como espírito imortal que sou, como filho de Deus que sou, ou estou tomando resoluções entrando na viciação da irritação, como aquela criatura que tem o coração enregelado pela névoa da morte. Aquela criatura que coloca todas as expectativas nas expressões das ideias materialistas que nos são apresentadas. E todos nós médiuns, trabalhadores da mediunidade, usuários da mediunidade, temos mais do que motivos para o estabelecimento dessa fé raciocinada, dessa fé verdadeira. Já não são os outros que nos disseram, somos nós que armazenamos no coração essa experiência de imortalidade, essa experiência da bondade de Deus, que através da revelação dos espíritos aprendemos sobre programação reencarnatória, sobre proteção dos espíritos guardiães, dos espíritos protetores, que aprendemos sobre o valor do trabalho, que aprendemos sobre evolução. Então, amigos, que essas ideias espíritas possam nos sustentar e que, sustentados, nós possamos enviar aos nossos amores que estão na espiritualidade toda essa mensagem de esperança. Uma esperança que não é utopia, mas a esperança que é a vivência real dentro dos padrões cristãos, dentro do Mestre Jesus, que na verdade é o Senhor do túmulo vazio, é o amigo da imortalidade. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.